Meu nome é Samara Peixoto, sou graduanda do curso de farmácia, aluna de iniciação científica com Bolsa FAPES, sob orientação do professor Dr. Márcio Fronza. O título do meu trabalho é A atividade antioxidante em extratos de células tronco vegetal obtidas a partir de plantas germinadas in vitro de Cedrela ficilis vel. Cedrela ficilis veloso é uma árvore arbórea nativa da Mata Atlântica, conhecida popularmente como cedro rosa, com aplicações na medicina popular. Sua madeira é visada pelo comércio, ocasionando uma desenfreada exploração. A produção de cálices e suspensões celulares é uma alternativa viável que permite a produção de compostos vegetais de interesse farmacológico sem que haja necessidade da exploração extrativista dos recursos vegetais. O objetivo deste trabalho é obter células tronco vegetal a partir de plantas axênicas de Cedrela ficilis e avaliar seu potencial antioxidante. Obtenção do material vegetal e germinação de sementes in vitro. As sementes foram coletadas do viveiro de sementes Caiçara, localizado em Brejo Alegre, São Paulo, e armazenadas a 5 graus Celsius. Para a obtenção das plantas in vitro, as sementes foram submetidas à desinfestação, inoculadas posteriormente em meio de cultura muscarina Skug, com pH ajustado para 5,7 e suplementado com sacarose e fitagel. Após a inoculação, as sementes foram coletadas para germinar em sala de cultura com fotoperíodo de 16 horas e, posteriormente, plantas com 60 dias após a germinação foram utilizadas como fonte de explantes, o segmento nodal cotiledonar e o segmento hipocótilo. Obtenção de massa fresca, seca dos extratos vegetais. Os caulos foram pesados logo após a retirada do meio de cultura, triturados uma vez por 5 minutos em mix, utilizando água deionizada, sonicados por 16 minutos e centrifugados a 6 G por 15 minutos a 20 graus Celsius. O sobrenadante foi coletado, congelado a menos 80 graus ovenais e liofilizado. Após a liofilização, os extratos secos foram pesados e armazenados em frasco âmbar envoltos com papel alumínio hermeticamente fechados a menos 20 graus Celsius, até os ensaios para determinação de fenólicos totais e taninos. Determinação de polifenóis totais e taninos. Foi feita uma curva padrão de ácido gálico em diferentes concentrações. Em seguida, quantificou-se o conteúdo de polifenóis totais no extrato utilizando-se o método Follin-Cicatto, num comprimento de 715. A determinação dos taninos dos extratos foi feita adicionando-se PVPP, conforme descrito por Barriense et al. Análise estatística dos dados. Todos os experimentos foram realizados utilizando um delineamento inteiramente casualizado. Quando aplicável, os dados foram submetidos à análise de variância nova, seguido pelo teste de Tuckey, utilizando o programa R. Após 60 dias, foram obtidos os dados de germinação de sementes e contaminação. As sementes apresentaram uma boa germinação com uma percentagem de 93,75%. Por outro lado, a contaminação foi baixa, com uma percentagem de apenas 6,25%. A figura 2 mostra uma planta de Cedrela filis com 60 dias de idade. Essas plantas mostraram-se bem desenvolvidas e vigorosas, sendo utilizadas como fonte de explantes segmento hipocótilo e segmento nodais cotiledonares. Os explantes obtidos a partir de plantas axênicas de Cedrela filis mostraram-se altamente responsivos para a formação de calos, exibindo altas percentagens de indução. Não houve diferença estatística quanto à indução de calos, comparando-se ao nó cotiledonal e hipocótilo. No entanto, para o nó cotiledonal foi obtida uma taxa de indução de 82,22%, enquanto para o segmento do hipocótilo a indução foi de 91,11%. A figura mostra calos com 60 dias de indução. A observação visual mostra-se algumas diferenças entre os calos obtidos a partir dos diferentes tipos de explantes. Os calos provenientes do nó cotiledonar são visualmente maiores e arredondados, enquanto os calos oriundos do segmento hipocótilo apresentam uma massa celular visualmente menor e com aspecto mais cilíndrico. Os dados numéricos referentes à massa fresca e seca após a liofilização mostram que calos oriundos do segmento nodal cotiledonar apresentaram maior massa fresca, comparativamente aos calos obtidos a partir do segmento hipocótilo. Por outro lado, a massa seca foi maior em calos oriundos do hipocótilo, comparativamente aos segmentos nodal cotiledonar.
Não houve a detecção de taninos em ambos os extratos, sendo possível somente a quantificação de polifenóis totais. Segmentos do hipocótilo apresentaram um leve aumento na quantidade em gramas equivalente de ácido gálico por 100 gramas, em relação aos calos provenientes do segmento nodal cotiledonar. A indução de calos foi alta em ambos os tipos de explantes, mostrando que a indução de 1,13 micromolar de 2,4-D é eficiente para a obtenção das células-tronco. Os calos obtidos apresentam aspectos formológicos distintos. Este fato pode ser devido aos diferentes locais de origem do explante, pois os mesmos podem apresentar composições bioquímicas diferentes, levando a diferentes respostas in vitro. Também foi possível detectar e quantificar compostos fenólicos a partir de células-troncos de Cephiscines. Entretanto, na literatura, raros relatos investigaram até o momento a presença desses compostos em células de Cephiscines, obtidos a partir de segmentos nodais cotiledonares do hipocótilo. Desta forma, os resultados possibilitaram estabelecer uma eficiente técnica de produção de calos in vitro e analisar inicialmente os compostos fenólicos presentes no extrato, abrindo novas perspectivas para estudos futuros com células-tronco de Cephiscines. Plântulas de Cedrela officinalis obtidas através da germinação in vitro podem ser utilizadas como fonte de explantes para obtenção de calos. Em adição, os segmentos nodais cotiledonares do hipocótilo são altamente responsivos para a formação de calos, sendo uma excelente fonte para obtenção de células-troncos vegetais com Cephiscines e compostos antioxidantes. No entanto, novos estudos devem ser conduzidos no sentido de aumentar a síntese de metabólitos secundários nas culturas de calos dessa espécie. Os autores agradecem à Universidade Vila Velha, ao Programa Institucional de Iniciação Científica e à Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo pela Bolsa de Iniciação Científica, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Obrigada. Aqui está meu e-mail para mais informações.